Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Nos últimos anos, tivemos a infelicidade de presenciar alguns tristes casos de esquemas ilegais de manipulação de resultados no futebol. Na Bolívia, por exemplo, recentemente a Primeira Divisão e a Copa Nacional foram canceladas justamente após a descoberta de algumas fraudes nas competições. Já aqui no Brasil, devido a um esquema de manipulação de resultados, alguns jogadores foram punidos com 360 dias de suspensão e outros até com banimento do esporte. Com base então nessas pesadas punições, o Gol de Canela conta hoje para vocês a inacreditável história de Enoch West, um ex-atacante do Manchester United que, após ter seu nome envolvido em um esquema de aposta lá na Inglaterra, ficou 30 anos impedido de exercer qualquer atividade no futebol. É até hoje considerada a maior punição já paga em toda a história do esporte. Confere só! Nascido na pequena cidade de Hacknall no dia 31 de março de 1886, Enoch James West surgiu para o futebol bem no início do século XX, na base do Sheffield United. Porém, sua estreia profissional só aconteceu em 1905, quando se mudou para o tradicional Nottingham Forest em uma transferência que custou 5 libras. Considerado um centroavante de bastante qualidade técnica e citado nos jornais da época como um atleta resoluto, vigoroso e impetuoso, West despontou ainda nesse clube como um dos grandes talentos de seu país. Em 5 temporadas consecutivas, seja na primeira ou na segunda divisão, somou artilharias e em 168 jogos conseguiu balançar as redes 94 vezes, um número pra lá de significativo. Foi também com a camisa do Nottingham Forest que fez história ao se tornar o primeiro jogador inglês a acumular 4 hat-tricks em uma mesma temporada. O fato aconteceu na edição 1907-1908. Diante então de tamanho prestígio, no início de 1910, West foi levado para atuar no Manchester United, equipe que na época ainda estava tentando se firmar entre as mais importantes da Inglaterra. Com a nova camisa, o centroavante continuou jogando em alto nível. Além de ser peça fundamental na conquista do campeonato inglês na temporada 1910-1911, ele se manteve em 5 temporadas consecutivas entre os maiores artilheiros do elenco. No geral, em 166 jogos disputados, West balançou as redes 80 vezes pelo Manchester United. Porém, eis que em 1915, um escândalo no futebol inglês mudou para sempre a sua vida. Tudo começou no dia 2 de abril daquele ano. Lutando contra o rebaixamento para a segunda divisão, o Manchester United teve pela frente na última rodada do campeonato inglês o Liverpool. Em casa e diante de quase 20 mil torcedores, os Diabos Vermelhos não tiveram dificuldades para despachar os rivais. O placar terminou 2-0, o suficiente para manter o time na elite. Porém, segundo relatos da imprensa que acompanhou aquele evento, o jogo no geral foi marcado por momentos anormais, principalmente por parte do Liverpool, que de certa forma não esboçou muito esforço para vencer o Manchester United. Vale destacar que naquele momento já se sabia que a temporada seguinte do campeonato inglês estava suspensa por tempo indeterminado devido à Primeira Guerra Mundial. Isso significa que caso o Manchester United tivesse caído, poderia ter ficado anos como um clube de segunda divisão. Bom, devido à tamanha repercussão do jogo, imediatamente a Football Association, órgão máximo do futebol inglês, abriu uma investigação para apurar as suspeitas e apenas alguns dias depois descobriu que realmente algo irregular havia acontecido. Segundo o que foi apurado, alguns jogadores dos 2 times haviam apostado naquele resultado favorável para o Manchester United. Surgiu então naquele momento o escândalo das apostas de 1915, um dos primeiros episódios polêmicos da história do futebol inglês. Ao todo, ainda em 1915, 7 jogadores, incluindo Enoch West, foram apontados pela Football Association como participantes do esquema e, como punição, acabaram sendo punidos com o banimento vitalício do esporte. Dos 7, 6 confessaram a participação e assim tiveram a pena reduzida, o que permitiu um retorno aos gramados ou em outras funções no esporte, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. A única exceção, infelizmente, acabou sendo o atacante escocês Sandy Turnbull, que faleceu na França em 1917, ainda durante a guerra.
Mas o West foi o único condenado que não reconheceu ter feito a aposta naquele fatídico jogo. Dessa forma, ele passou exatos 30 anos impossibilitado de praticar profissionalmente ou exercer alguma atividade no esporte. Só em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, foi que o banimento acabou revogado como uma espécie de perdão. Essa é, como eu disse na introdução, a maior punição já cumprida por um atleta em toda a história do esporte. O livro Free the Manchester On, escrito por Graham Sharp em 2004, traz mais detalhes sobre a história desse escândalo e também conta um pouco da saga de Enoch West durante esses 30 anos de punição. No trabalho, o escritor destaca que durante esse longo período, o ex-jogador, nas poucas oportunidades que teve para falar sobre o tema, sempre afirmou ser inocente e que seu maior desejo era limpar o seu nome. Enoch West faleceu em setembro de 1965, aos 79 anos. Curiosamente, talvez cansado pelo que aconteceu, mesmo após a revogação da punição, ele nunca mais quis se envolver no futebol. Até por isso, sua história é bem pouco conhecida nos dias atuais. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!